Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou te falar de indicadores. Pois é, esse é um tema que tem um alto potencial de gerar polêmica, tá? Se você discordar de mim, tudo bem, deixe seu comentário aí embaixo, não tem problema. Só, se inscreve no canal, deixa seu joinha, que é importante para entender que isso te ajuda. Deixa seu comentário, enfim, ativa as notificações e vão pro vídeo, porque aqui eu espero trazer um pouco de luz a respeito de um assunto. Você pode concordar comigo ou pode discordar, não tem problema. Beleza? Bom, eu quero falar a respeito de indicadores. Faz algum tempo, quando eu comecei no mercado financeiro em 2009, a moda era usar indicadores, tá? Então, basicamente, nos grupos do Messenger que existia na época, hoje acho que nem existe mais, né? Nos grupos, todo mundo só mandava indicadores. Pô, cara, é um setup, é um cruzamento ali de média móvel junto com algum oscilador, alguma coisa, e a forma como a galera operava. E de tempos em tempos, muda a moda, né? Muda a moda. A modinha de cada época é uma determinada coisa. Na época em 2009, se utilizava muito estocástico, que era o creme do verão. O estocástico junto com alguma média móvel, pivot points, camarilla, alguma coisa assim. E Fibonacci no gráfico de 5 minutos era o que a galera usava muito para negociar, para fazer day trade. Quase ninguém, era pouquíssimas pessoas que operavam assim no gráfico diário e tudo mais, tá? Pelo menos nos traders de varejo na época, era pouca gente. A maioria estava de fato no day trade, operando a abertura de Londres ou dali para frente. E a estratégia era operar, né? Com ali o setup que fosse antes das 9, 10 horas da manhã. Então era o que todo mundo acabava fazendo, tá? E ao longo dos anos, muitas modinhas vieram e foram embora. Ok? E é claro, nisso aí chegou uma determinada época em que se começou a falar de price action, ação do preço. Então, basicamente, criou-se ali uma certa rivalidade. E hoje existe ainda isso na internet. As pessoas que criam, né, fazem memes e tudo mais, e tiram sarro e falam de que operar com indicadores é ruim. E eu quero trazer a minha opinião a respeito desse assunto. Primeira coisa, as modinhas elas vêm e vão, tá? Então teve a moda dos indicadores, Fibonacci se utilizava muito na época, hoje ainda se utiliza, claro, mas cada época teve marcada uma moda. Em 2015, por exemplo, eu paguei $2.500 no OFA. Eu tenho uma versão original do OFA, eu comprei o OFA e tenho, não utilizo, tá? É uma ferramenta que está parada ali totalmente, mas eu tenho porque eu comprei e eu achei extraordinário aquilo, eu queria operar. E enfim, me serviu, me ajudou bastante, mas depois eu percebi que não era muito a minha praia e eu não levava muito jeito para aquilo. Ou seja, o que eu quero dizer para você é o seguinte: cuidado com as modinhas, tá? Cuidado com as modinhas que vêm e que vão. Qual que é o problema do indicador? Nenhum. Zero. O problema do indicador é nenhum. O problema é a pessoa, é você, trader, que pega um conjunto de indicadores e acha que aquele conjunto de indicadores vai solucionar a tua vida. Ou seja, as pessoas tratam, né, falam assim, por que o cara se frustra com indicadores? Porque ele acha que o indicador vai deixar ele rico. E na verdade o indicador é uma ferramenta. As pessoas se frustram com o indicador, fala mal de indicador. As pessoas se frustram com price action, né? Não entendo nada, não consigo fazer. E aí, né, sai fora. A pessoa se frustra com Fibonacci, começa a falar mal de Fibonacci. A pessoa se frustra com fluxo de ordens, começa a falar mal de fluxo de ordens. Se frustra com Elliott, com divergências, com padrões harmônicos, com tudo. Pô, será que não dá para você entender que é você que está olhando para a coisa do jeito errado? Você está olhando para uma ferramenta e esperando que ela trabalhe sozinha por você. E a ideia não é essa. O problema não é... Ou seja, a ferramenta ela foi desenhada para ser uma ferramenta. O estocástico ele pode ser uma ferramenta muito útil se você tratar ele como ferramenta. Se você entender que o estocástico ele não tem a capacidade de ler o mercado, de entender o mercado como você entende. E ele pode te mostrar um sinal de sobrecompra, sobrevenda, mostrar uma divergência ou um cruzamento ali das linhas ou qualquer outra forma que você usar o estocástico ou uma situação de tendência.
Você pode olhar para o estocástico e esperar que ele vai dizer agora é hora de comprar. Só que ele é só uma ferramenta. E ele vai estar só te apontando um determinado tipo de padrão. Que se esse padrão estiver estudado, estabelecido dentro do seu plano de trade, isso pode ser uma oportunidade de compra ou de venda. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: indicador é ruim? Você acha que indicador é ruim? Negociar com indicador é ruim? Não, cara. Negociar com indicador não é ruim. O que é ruim é você querer tratar um conjunto de indicadores como se fosse a solução do mercado. Aí você fala assim, mas não funciona porque você toma stop. É claro que você toma stop. Você toma stop com tudo. Vai negociar um pin bar, por exemplo, no gráfico diário. No gráfico diário. Ou no gráfico semanal. Você acha que a taxa de acerto de um pin bar é de 100%? Ou de qualquer padrão harmônico? Ou de qualquer padrão de preço? Mas o engolfo tem um, né? Agora eu identifiquei aqui o engolfo. Todas as técnicas, sem exceção. Sem exceção. Todas as técnicas de atuação no mercado geram perdas. O diferencial está em você tratar aquilo como sendo uma ferramenta para que você possa melhor tomar as suas decisões e a partir daí você melhorar a tua forma de atuar no mercado, nunca entregando, nunca delegando, entregando o seu processo de decisão, de análise, de raciocínio nas condições de um indicador. O indicador ele vai te mostrar o quê? Ele vai te indicar, ele não vai seguir o caminho por você. Então, pode ser que um setup de conjunto de médias móveis funcione muito bem em um determinado período. E aí você entra uma operação, entra num setup, dá stop. Entra no outro, dá stop. Fala, isso aqui não funciona. Não, peraí. Será que não funciona? Será que você está usando da forma correta? E outra, mesmo as coisas que funcionam vão te dar stop de vez em quando. Você tem que estar habituado com isso. E isso funciona desse jeito com price action, funciona desse jeito com fluxo de ordens, funciona desse jeito com padrões harmônicos, com indicadores, sem indicadores, com tudo. Tudo. Então, eu quero dizer para você o seguinte. Quais são as vantagens que eu vejo, grandes vantagens em indicadores, na utilização de indicadores? Qual que é a grande vantagem? Uma das grandes vantagens é objetividade, clareza. O indicador, ele vai te mostrar ou o preço está acima da média ou ele está abaixo. Tá? Se você tiver um conjunto de médias, uma mais lenta e outra mais rápida, você pode negociar cruzamento. Ou você pode negociar o espaço entre elas para pegar uma tendência. Ou você pode usá-las como suporte e resistência. São muitas formas, mas é uma ferramenta. Se você tratar isso como ferramenta, pode acabar se transformando num indicador. As ondas de Elliott, os padrões harmônicos, a própria ação do preço, né, o price action, ou o fluxo de ordens, vai servir para você como uma ferramenta para você pensar o mercado. O problema é que tem gente que está muito preguiçoso e ele não quer pensar o mercado. Ele quer achar uma máquina, um código que coloca lá para rodar e ele pronto, não precisa fazer mais nada. Só que isso não vai existir, cara. Sinto muito te decepcionar, tá? Então, quais são as grandes vantagens, para esse vídeo já não ficar muito mais longo, da utilização de indicadores? A primeira grande vantagem que eu vejo é clareza. Cara, a hora que duas médias móveis se cruzam, elas se cruzaram. E você tem ali certeza, cara, as médias cruzaram. E isso não dá muito espaço para interpretação. E eu gosto de pensar na utilização de indicadores sempre que você fizer uma análise prévia antes, para você colocar esses indicadores para funcionarem a seu favor. Outro ponto positivo da utilização de indicadores que eu vejo muito relevante. É muito fácil você começar com a utilização de indicadores. E novamente, vou falar aqui, eu não tenho nada contra indicador. O problema não está no indicador, o problema está em você achar que o indicador é uma solução pronta, definitiva para você negociar no mercado que você não precisa pensar. Ok? Então, indicador dá stop? Dá. Price action dá stop? Dá. Fluxo de ordens dá stop? Dá. Padrões harmônicos dá stop? Dá. Todas as formas de você tentar atuar no mercado vai te dar um stop de vez em quando. Algumas mais do que outras, tá?
mas todas as formas podem ser utilizadas. Então, ó, faz tempo já que eu tenho esse vídeo, essa ideia para trazer esse vídeo para você, esse bate-papo descontraído aqui no meu escritório e trazer essa visão para você não ficar nessas panelinhas, né? Ah, eu uso indicador. Ah, eu não uso indicador. Então quem usa indicador não sei o que. Isso é besteira. Para o trader iniciante, o indicador é uma baita de uma mão na roda. Principalmente se ele começar já sabendo que aquilo não é a solução para a sua vida, que aquilo é uma ferramenta. Pivot Points é muito legal, eu gosto muito de média móvel, é o indicador que mais faz sentido para mim, é média móvel. Tá? Para identificar tendências, para funcionar como suporte e resistência e tudo mais. Mas nada consegue substituir isso aqui. A minha interpretação, a minha análise, a minha experiência, a minha vivência do mercado. E eu entender que mesmo com o melhor indicador, o melhor setup do mundo, eu preciso de ter um gerenciamento de risco. Porque o risco existe de perder dinheiro. Ok? Fica com essa reflexão. Se você está começando no mercado e alguém falou para você que você tem que negociar só com a ação do preço, isso é mentira. Você não tem que negociar só com a ação do preço. Se você está começando no mercado e alguém falou para você que fluxo de ordens é a única solução que existe, isso também é mentira. Se você está começando no mercado e alguém falou para você que só funciona padrão harmônico, é mentira. Por quê? Porque existem muitas formas de você fazer a mesma coisa. Se você está começando no mercado e te disseram que a única forma de ser lucrativo no mercado é com o stop loss, isso também é mentira. Se você está começando no mercado e alguém te disse que a única forma de você ser lucrativo no mercado é sem stop, ou com divergência ou sem divergência, com padrões harmônicos, com fluxo, sem fluxo, com indicador, sem indicador, todas essas visões extremistas são ruins. A coisa mais importante se chama plano de trading, testado em uma conta demo no primeiro momento, depois para uma conta real. Você extrai os números, você vê qual foi o desempenho da sua conta, daquela forma, daquele setup que você está operando. E a partir daí você tem parâmetros para você saber se aquilo que você está fazendo funciona ou não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais a respeito desse assunto. Faça um favor a si mesmo, abra a sua cabeça e entenda que não existe uma fórmula para solucionar o mercado. Não existe. Não existe uma forma para solucionar o mercado. Ninguém conseguiu isso. Ninguém nunca vai conseguir, cara, porque existem tantas variáveis que é impossível que alguém consiga colocar isso dentro de um indicador. Todas as formas de atuar no mercado vão dar stop, vão te fazer perder dinheiro de vez em quando. E tá tudo bem, se você souber como perder. Um forte abraço, não se esquece, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus e até mais.